Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, bem-vinda a esse processo de crescimento onde nós já refletimos acerca da evangelização e agora estamos caminhando dentro da percepção do discipulado. Você pôde ver na nossa aula anterior que o discipulado é essa caminhada onde um discípulo mais maduro investe a sua vida na vida de um discípulo menos maduro, ajudando essa pessoa na sua jornada junto ao Mestre. E agora nós vamos entender um pouco melhor até onde essa jornada vai, até onde as pessoas precisam ser movidas dentro da sua caminhada de vida cristã. E como nós trabalhamos de um modo muito específico as pessoas que estão nessa primeira etapa desta caminhada. Eu quero apresentar para você, através desse gráfico que está aparecendo, o que a gente chama de jornada espiritual, ou caminho da formação cristã. Observe que esse caminho começa a gente movendo as pessoas da descrença para a crença. E isso acontece quando nós discipulamos as pessoas, mas antes do discipulado, nós anunciamos o Evangelho. Veja que coisa tremenda que o curso aqui está podendo propiciar a você. A percepção de que a evangelização é esse chamado espiritual para que a pessoa saia da descrença para a crença. E nesse processo, nós precisamos dar um primeiro fundamento, uma primeira base através do discipulado. Contudo, é muito importante estar claro para você que o discipulado não é uma jornada apenas para essa fase da caminhada com Jesus. O discipulado é uma jornada mais ampla. Por quê? Porque além da gente ver as pessoas se moverem da descrença para a crença, nós desejamos vê-las agora, posteriormente, sendo movidas da crença para a maturidade. Mas elas não devem apenas se tornarem maduras, elas devem também se tornar pessoas de influência, de liderança no sentido de ser instrumentos de Deus na vida de outros, até que elas estejam capazes, habilitadas de fazer o mesmo processo que elas receberam na jornada de vida cristã com outras pessoas. Talvez você se lembre do que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, ele diz: Timóteo, fortaleça-se na fé, na graça de Jesus. E aí ele diz: do mesmo modo que você aprendeu de mim, que você separe pessoas idôneas, homens idôneos, para que esses homens possam ministrar a outros que irão ministrar a outros. Nesse sentido, o discipulado é um caminho exponencial, multiplicador. Talvez você não tenha ideia do que Deus poderá fazer através do fato de você ter investido a sua vida em alguém, caminhado com ela e ajudado essa pessoa na sua jornada da vida cristã. Então, o discipulado envolve levar pessoas da descrença para a crença, mas também vê-las crescer da crença para a maturidade, da maturidade para a liderança, a fim que se tornem pessoas capazes de multiplicar isso na vida de outros. Contudo, o nosso curso aqui tem como foco ajudar as pessoas nessa primeira parte da sua jornada, ou seja, da descrença para a crença. Você anunciou o Evangelho de Jesus, mas agora existe o desafio de ajudar essa pessoa nos primeiros passos da sua vida cristã para que ela entenda a sua nova identidade em Deus e através do Evangelho. Agora surge uma pergunta: quais são as características de uma pessoa que está na descrença, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus? Nós estamos falando de uma jornada na fé, onde nós estamos ajudando as pessoas a se moverem. Então, uma pessoa que se encontra na descrença, quem ela é? É uma pessoa que ama o mundo e as coisas do mundo, é uma pessoa voltada para o seu próprio ego e que não consegue ver na conexão com Deus uma relação de obediência.
essa pessoa também confia em si mesma. E para ela, a verdade única que está na sua cabeça é de fato a verdade que vale, que tem razão de ser. E o que ela precisa? Ela de fato precisa que você compartilhe as boas novas do Evangelho, que você possa de fato identificar-se com os seus interesses para fazer aquela ponte de conexão e assim poder então anunciar-lhe o Evangelho de Jesus. Ela precisa de uma referência de alguém que ama Jesus, cuja vida foi transformada através do Evangelho para uma nova vida. Isso você faz quando você faz aquele investimento na evangelização, no tempo com aquela pessoa, através do amor e da amizade, mas sendo intencional nesse relacionamento, a fim de que aquela pessoa possa conhecer a Jesus. Mas quais são as características daquela pessoa que saiu da descrença para a crença? Observe com bastante atenção, essa pessoa que agora já crê, essa pessoa, na verdade, ela tem como mestre Jesus. Ela fez uma entrega a Cristo. Cristo é o seu Senhor. Ela agora deseja permanecer na palavra. Ela, de fato, arrepende-se dos seus pecados e deseja dar bons frutos. Ela ama e se compromete com Cristo. Ela é essa nova pessoa. E ela agora, então, necessita de quê? Aquilo que nós precisamos fazer para que ela avance nessa nova jornada na fé. Ela precisa que a gente a ajude a desenvolver esse relacionamento correto com Deus. Entender melhor a visão de quem Deus é, o que Deus fez por ela, aprofundar essa percepção espiritual que agora ela começou a ter. Entender, por exemplo, o valor da palavra, o valor da oração. Essa pessoa agora precisa que a gente a ajude a ter um relacionamento correto consigo mesma. Como é comum, no início da fé cristã, alguém que acabou de aceitar Jesus ter uma crise contínua, porque ela continua sendo pecadora. E se ela não entender quem ela é em Cristo, não entender a graça de Deus, não entender o chamado novo que ela tem, e ela não entender que ela depende dessa mesma graça na caminhada da vida cristã, ela terá muita dificuldade de ter uma vida cristã equilibrada. Essa pessoa precisa que a gente ajude a desenvolver um relacionamento correto com os outros. Nessa primeira fase do discipulado, é que ela vai entender a importância da vida em comunidade, da vida em igreja, como ela irá se relacionar com as pessoas não cristãs, como ela poderá cooperar no reino de Deus, como ela deve desenvolver os seus passos na vida cristã com a mordomia, com também o comprometimento com a graça, com as disciplinas espirituais e assim por diante. Se você teve alguém que investiu na sua jornada, você sabe a diferença que isso fez. Se alguém pegou você, trouxe para junto, ministrou na sua vida, caminhou te dando esses princípios básicos da fé, com certeza você sabe do que eu estou falando. E com alegria você olha para o passado, com gratidão a Deus ao perceber o investimento que alguém fez na sua vida. Contudo, se você não teve essa figura, esse discipulador ou essa discipuladora, também você olha para trás e eu tenho certeza que há um certo lamento no seu coração. Porque talvez você teve bons pastores, bons professores de escola dominical, mas quem pôde te ouvir, caminhar com você, estar com você naqueles momentos mais difíceis, tirar as suas dúvidas sem que você tivesse constrangimento de perguntar e assim caminhando te desse uma base, um alicerce, um fundamento para o futuro. Eu preciso dizer que apesar de ter nascido num lar cristão e convivido toda a minha vida com a igreja, eu não tive esse indivíduo, essa pessoa para fazer esse investimento. Como isso me fez falta? Tive coisas muito boas na minha jornada, outros tipos de contribuição, mas não tive um discipulador. Tive muita dificuldade de aprender como discipular pessoas. Mas à medida que esse novo
que na verdade é um velho paradigma, foi reconstruído na minha vida, no meu ministério. Como eu tenho visto a diferença real, profunda, que se tem quando você caminha com alguém de perto, ajudando essa pessoa a crescer em Jesus. Talvez você que nunca foi discipulado tenha profunda dificuldade de perceber como fazer. Como fazer isso na vida de outros. Nós vamos te ajudar justamente nas últimas lições desse curso a pensar como viver isso de modo prático e investir no discipulado de outras pessoas. E eu espero que você possa crescer muito nisso, porque tem muita gente precisando sair da descrença para a crença e caminhar na direção da maturidade, e Deus irá usar pessoas como você. Eu quero deixar duas perguntas muito importantes para você refletir. Primeiro, onde você mesmo está no caminho da formação espiritual? Você teve um discipulador que te ajudou? Pense nisso. Na verdade, são duas perguntas dentro de uma. Onde você está? Eu creio que provavelmente você já saiu da descrença e está na crença. Mas você tem se tornado uma pessoa madura? Você já tem sido uma pessoa de influência no sentido de ser uma bênção na vida de outros? Você se vê capaz ou não se vê capaz de poder influenciar outros no sentido de discipulá-los e ajudá-los no seu crescimento espiritual? Tente se encontrar onde você está na sua vida cristã. Segunda questão para você trabalhar. Quais as principais inquietações que lhe surgem ao pensar em auxiliar alguém que está avançando da descrença para a crença? Pare e anote isso. Quais são os desafios que você imagina? Quais as dificuldades que você prevê? Pense nisso. Espero que as nossas próximas duas aulas possam ajudar você a ter efetividade nesse papel e cumprir esse papel na vida de outras pessoas. Eu quero concluir esse nosso encontro lembrando de uma comunidade simples lá na Bahia, onde eu fui missionário há muitos anos atrás, quando eu tinha apenas 21 anos de idade, plantando uma igreja pela nossa Junta de Missões Nacionais. Eu não entendia muito bem ainda o que era discipulado, mas eu havia tomado nas mãos um pequeno currículo com algumas lições, eram apenas 6 lições, e eu comecei a investir naquele lugar tão pobre, tão miserável. Várias pessoas, inclusive, não sabiam ler, mas eu comecei a caminhar com elas. Eu me lembro, por exemplo, de Dona Amélia, que era analfabeta, e o neto, então, lia a Bíblia e lia as perguntas para ela, ela respondia com as suas palavras e o neto ali anotava. Aquela comunidade nasceu nesse relacionamento, casa em casa, pessoa a pessoa, investindo em cada um, passando pelos sofrimentos e alegrias daquelas pessoas, estando com elas no seu cotidiano, comendo com elas, andando com elas ali naquele bairro. O resultado é que aquelas pessoas se tornaram pessoas de grande impacto espiritual em toda aquela região. Quantas outras pessoas foram alcançadas? E como aquelas pessoas, não obstante o contexto de simplicidade e até de muita pobreza, como elas se tornaram instrumentos tremendos nas mãos de Deus. Não foi fácil, foram muitos dias, meses e, na verdade, alguns anos de dedicação. Mas quando eu olho para trás, louvado seja Deus por aquela pequena comunidade que gerou tantos líderes e tantas pessoas maduras na fé. Por isso, então, eu convido você para irmos para as nossas próximas 2 lições, onde nós estaremos pensando de maneira efetiva como nós iremos cumprir esse papel. Vamos juntos, então, capacitar você para que você possa discipular pessoas no início da sua fé.